Voltamos, terceiro bloco. Fechamos o segundo bloco falando do artigo 202, que aborda a invasão do estabelecimento industrial, comercial, agrícola, tá? Em determinadas situações também chamada de sabotagem. Tá? Bom, lembrando, só para fazer um remake, tem uma linha contínua de interpretação, o artigo 202 falava da questão de invadir estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, com o intuito de impedir ou atrapalhar, embaraçar o curso normal de trabalho daquele determinado local, tá? Com o fim de danificar o estabelecimento ou as coisas que neles existem, estão dispostas. Lembrando que a pena base do artigo 202 é de reclusão de 1 a 3 anos mais a multa, tá bom? Bom, efetivamente agora, nesse terceiro bloco, vamos migrar para o artigo 203. O artigo 203, ele traz na sua abordagem a questão da frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Tá? Então nós estamos falando de casos onde existem direitos aos quais a lei trabalhista resguarda o trabalhador, aos quais a lei trabalhista garante as pessoas que fazem e efetivam o seu direito, né, pagam seus impostos, exercem sua função profissional e ao mesmo tempo a lei lhe garante certos direitos trabalhistas. O artigo 203 faz referência ao crime de frustrar esses direitos. Tá? A redação do artigo 203 diz o seguinte: frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Então, o artigo nada mais é do que um confirmador dos fatos que podem ser efetivados contra o trabalhador no intuito de fraudar ou com violência ou qualquer direito que seja assegurado pela legislação do trabalho. Tá? Então é o direito penal mantendo relação com o direito do trabalho, como vocês já abordaram em semestres anteriores, no início do direito penal. Tá? Lembram que nós abordamos, ou acredito que tenha sido até eu que abordei na turma de vocês, as relações do direito penal com o direito do trabalho, direito civil, direito previdenciário, direito ambiental, direito administrativo, tá? E assim sucessivamente. O direito penal interage com todas as áreas do direito. Por quê? Porque ele é a mola mestre, o ponto fundamental para a tipificação de todos os crimes que, na sequência, o direito processual penal vai dar andamento ao transcorrer para que se efetive a punição configurada e finalizada. Tá? Feito esse comentário de lembrete, voltamos para o artigo 203. Tá? Voltando, repetindo, que ele traz a questão de frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Então, qualquer frustração causada propositalmente, mediante uma fraude, mediante violência, há o direito, seja de qualquer trabalhador, direito este que seja garantido, assegurado pela legislação do trabalho, vai se configurar o crime do artigo 203, que tem a pena base estipulada em detenção de 1 ano a 2 anos, veja que a pena fica bem interessante, detenção de 1 a 2 anos, tá? Mais a multa, além da pena correspondente à violência, se for aplicada. Tá? Veja que é importante essa observação no contexto do artigo 203. O artigo 203 ainda nos apresenta 2 parágrafos e incisos. Tá? Bom, vamos lá. O parágrafo primeiro diz o seguinte: na mesma pena incorre quem? Inciso primeiro, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Ou seja, na mesma pena de detenção de 1 a 2 anos mais a multa, vai incorrer quem obrigar ou coagir alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento. Obrigar alguém, tu tem que usar mercadoria daquele estabelecimento. Tá? Em função de uma dívida, etc, etc. O inciso segundo, parágrafo 1º do 203 diz o seguinte: na mesma pena vai incorrer quem impede alguém de desligar de seu serviço qualquer natureza mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Ou seja, vai incorrer na mesma pena de detenção de 1 a 2 anos mais a multa quem impedir alguém de se desligar dos serviços. Eu não autorizo alguém a se desligar do serviço que presta para mim. Tá? Ou mediante uma coação, tá? Ou retendo os documentos, carteira de trabalho, não vou te deixar sair, pronto. Isso configura crime do artigo 203, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Tá? Nesse caso, específico, parágrafo primeiro, inciso segundo. Tá bom? Ainda no artigo 203, estamos diante dos casos que podem aumentar a pena. Tá? Então, nós temos a pena base de detenção de 1 a 2 anos mais a multa. Tá bom, já falei 3 vezes, mas agora
em que situação vai aumentar esta pena. Parágrafo 2º, 213 diz o seguinte, na sua redação, a pena é aumentada em 1/6 a 1/3. Veja bem, a pena pode ser aumentada, do 203, de 1/6 a 1/3, se a vítima for menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portador de deficiência física ou mental. Se a vítima for menor de 18 anos, gestante, indígena, portador de deficiência física ou mental, a pena pode ser aumentada, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Tá? Isso está no parágrafo 2º do artigo 203 do nosso Código Penal. Artigo 204 pode ser pulado, vamos para o 205. No artigo 205 ele faz referência ao exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Vejam bem, o artigo 205 ele traz uma abordagem sobre o exercício de atividade, tá? Profissional, óbvio, com infração de decisão administrativa. Vamos ver a redação do artigo 205. Exercer a atividade de quem está impedido por decisão administrativa. Tá? Então, eu tenho uma decisão administrativa, por exemplo, de um local, tá? Eu não posso exercer aquela função. Por uma decisão administrativa no período tal, o fulano de tal está impedido, por uma decisão administrativa, de exercer a função Y. Mas eu não respeito e simplesmente vou lá e continuo exercendo a função, mesmo sendo sabedor que eu não poderia exercer aquela função. Por quê? Por uma decisão administrativa que impedia ou impede que eu faça isso. Em eu fazendo, estou diante do crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa, cuja pena, artigo 205, pena base de detenção, de 3 meses a 2 anos, mais a multa. Tá? Então, esse é um crime que não é muito comum, mas existe a tipificação penal para inibir e para, se for o caso também, se fazer valer a lei para todos. Tá bom? Bom, artigo 206. Vamos para o artigo 206. O artigo 206 trata do aliciamento para o fim de imigração. Veja bem, aliciamento para o fim de imigração. O artigo 206, na sua redação, diz o seguinte: recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Vocês todos devem ter olhado uma novela que chamava, faz muito tempo já, América, tá? Que tratava das pessoas que eram recrutados mediante uma fraude. As meninas eram recrutadas para ser modelo na Europa. Só que chegava na Europa, não tinha nada de modelo, era para fazer qualquer outra coisa, menos ser modelo. Então nós estávamos diante de uma fraude. Tá? Então o artigo 206 diz o seguinte: recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Por quê? Porque se dissessem a verdade, eles não iriam para o território estrangeiro. Eles estão indo com uma falsa promessa de uma atividade lucrativa que eles melhorariam de vida. Por isso estão indo. Tá? Então, esse crime está configurado como aliciamento para fim de imigração. Tá? A pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 206. Tá? O artigo 207 segue a linha do aliciamento. Tá? Só que muda a configuração territorial. Tá? O artigo 207 ele está englobando a questão do crime ligado ao aliciamento de trabalhadores de um local para outro no território nacional. Veja bem, o 206 trata da questão do aliciamento para fins de imigração. O 207 se relaciona com o aliciamento de trabalhadores de um local para outro, mas dentro do território nacional. Tá? Vamos lá, o que diz a redação do artigo 207? Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Só por aí já veio a diferença do 206. Então, redação do 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma localidade para outra dentro do território nacional. Tá? Então, tu alicia trabalhadores lá no Nordeste para vir para o Rio Grande do Sul, tá? Dizendo, não, vamos para lá que lá vai ter casa da melhor qualidade, um salário de 5 mil reais, não sei quando. Chega aqui, tu mora numa barraca, no mato, não ganha 500 pila, então tá tudo virado do que foi combinado. Tá? Então, trata-se de aliciamento de trabalhador de um local para outro dentro do território nacional, artigo 207, o qual refere-nos à pena base de punição de detenção de 1 a 3 anos mais a multa. Essa é a configuração do artigo 207
do nosso Código Penal, tá bom? Lembrando que a diferença do 206 é que 206 trata do aliciamento para fim de imigração, levar trabalhadores para o território estrangeiro, e a 207 fala da questão do aliciamento de trabalhadores de um local para outro dentro do território nacional, tá bom? Até o próximo bloco.